Esses casos assombrosos de violência sexual contra crianças inocentes e indefesas acendem um alerta em todos nós. O que é possível fazer para tentar proteger, para prevenir os abusos contra crianças e adolescentes? Para responder a essas perguntas, está aqui com a gente o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso e presidente do Fórum Nacional da Justiça Protetiva. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio, obrigado por aceitar nosso convite. A gente vai começar logo com essa pergunta que eu acabei de fazer. Como identificar algo que é tão escondido? Bom dia, eu que agradeço o convite, Fachel. E é muito difícil, porque esse abusador, os crimes sexuais, em regra, acontecem sem a presença de testemunhas, e esse abusador, como até a gente viu nesse caso, ele é, em regra, uma pessoa do círculo de confiança dessa família. Então, isso é um primeiro sinal muito importante. Quer dizer, na maior parte dos casos que o senhor tem observado, não é um estranho. Não é um estranho. Em regra, uma pessoa de confiança, uma pessoa que muitas das vezes se coloca acima de qualquer suspeita, mas são os cuidados básicos que qualquer pai ou mãe ou qualquer responsável legal tem que ter com seu filho e orientá-lo, né, de acordo com a idade, conversar, explicar o que pode acontecer, o que não pode acontecer com uma criança e uma outra criança ou um adulto, com a linguagem que a criança naquela idade possa entender. Olha só, então é muito importante, o que o senhor está dizendo é que precisa ter uma conversa muito franca entre pais e filhos, mesmo que eles sejam bem pequenininhos, para dizer, olha, isso se acontecer, avisa. Exatamente. Ou recua, ou foge, ou sai, é isso? E estar atento aos sinais e à fala dessa criança, porque muitas vezes a gente vê que o que inicia, o que vai ser um abuso no futuro, não foi defenestrado no caminho porque não se ouviu essa criança, não se deu atenção ao que ela falou. Outra informação importante, o abuso ele não acontece de imediato, é um processo, né, que o criminoso vai construindo até conseguir o que ele quer. Sim, né? Porque ele nesse caminho é possível identificar sinais que o senhor fala. Sim, Quais são esses sinais? Esse abusador ele vai buscando essa confiança da criança. E quais são os sinais que os pais podem identificar que a coisa está se encaminhando para esse tipo de crime? Isso há sinais até no próprio comportamento da criança, sinais corporais, comportamentais. Por exemplo, ela começa a ficar muito retraída, ela começa a ficar deprimida, ela começa a ficar muito triste. E, às vezes, quando ela sabe que vai estar num ambiente que essa pessoa vai estar, ela já não quer ficar, ela demonstra um sentimento de medo e é preciso extrair. Quando se sente que o comportamento mudou de alguma forma, está alguma coisa estranha, é preciso conversar muito para conseguir extrair e, repito, dar uma oitiva qualificada a essa criança. Dar atenção. Bem ela, né? Muitas vezes ela pode ter interpretado mal algum gesto, mas é preciso sempre ouvir e tentar saber o que efetivamente ocorreu. O importante é fazer isso sempre com regularidade para identificar os padrões, enfim, se está acontecendo isso ou se é só, enfim, um caso isolado. Mas a gente falava aqui que esse é o momento da prevenção, mas a gente fala também que caso o crime aconteça, também tem uma outra parte muito importante, que é poder reunir provas para poder condenar esse bandido, para poder condenar esse criminoso, que é um crime horroroso, que a sociedade não admite ouvir falar, mas isso acontece muito. Primeiro, eu queria que o senhor desse seu testemunho sobre a quantidade de casos que o senhor tem na sua vara. Na 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital, nós temos muitos processos envolvendo abuso sexual contra crianças e adolescentes e praticados por padrastos, pais, às vezes mães, todas as classes sociais. E irmãos de todas as classes sociais. Então não há classe social para isso, não há questão de nível de escolaridade, até porque a pedofilia ela é classificada como uma doença, e como doença pode alcançar qualquer pessoa. Há uma diferença entre a pedofilia e o abuso sexual, que é quando efetivamente se dá vazão para esse instinto, como você disse, terrível, que causa para todos nós uma grande repulsa. Mas os crimes sexuais, como a gente falou, eles são cometidos, em regra, sem testemunhas. Mas nós precisamos de prova. E essa prova vem sempre do depoimento da criança. Pois é. Então, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, ele tem o NUDECA, Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes.
E, nesse núcleo, nós, que tem um no Fórum do Centro da Cidade e outro no Fórum de Madureira... Vocês têm um processo que ouve a criança de uma maneira reservada. Ela não fica ali no tribunal, ela é ouvida separadamente, tem uma câmera mostrando tudo ao vivo para vocês e um especialista ouvindo essa criança. Isso tem dado resultado? Tem dado resultado. Nós ficamos juiz, Ministério Público, o pretenso, o provável abusador e o seu advogado ou defensor público em uma sala, em outra criança com um psicólogo, e a gente assiste isso, grava e ficamos com uma cópia para a vara da infância e a outra a gente encaminha ao Ministério Público a atribuição criminal. Tá bom. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e os esclarecimentos que o senhor deu para a gente aqui no Bom Dia Rio. Muito obrigado.